agora, vai. Dá um amém. Amém. Pronto. Ó, tá todo mundo sorrindo. Tá vendo como muda? Tá vendo como muda quando a gente declara as coisas para o Senhor? Amados, nós começamos uma palavra domingo passado, onde foi falado, e eu enfatizei dizendo que hoje nós estaríamos trazendo continuidade ao que foi iniciado no domingo passado. Então, domingo passado nós falamos bastante a respeito da autossuficiência, né? E eu creio em nome de Jesus que muitos de nós, nós desmoronamos, o Senhor desmoronou toda a muralha da autossuficiência dentro de nós. Nós entendemos que nós não podemos andar segundo a nossa vontade, nós não podemos andar segundo o nosso entendimento, mas nós precisamos caminhar segundo a palavra do Senhor, né? Nós entendemos que Deus não é somente mais um ou o primeiro da nossa lista, mas Deus na verdade é o fundamento de todas as coisas. Ele então é todas as coisas, Ele então representa para nós a base de todas as coisas. E nós também entendemos no domingo passado que nós não oramos ou lemos a palavra simplesmente porque nós temos vontade, mas sim porque nós somos desesperados pelo que o Senhor tem para nós, porque nós sozinhos não conseguimos nada, não é verdade? Nós não podemos ser como Deus, autossuficientes, né? Porque assim como Satanás quis essa autossuficiência e quis se tornar como Deus, como está lá escrito num dos grandes profetas, da mesma forma a serpente disse para Eva e para Adão que se eles se tornassem como Deus, eles seriam conhecedores do bem e do mal, e foi a mesma proposta, e é até hoje a mesma proposta que o diabo, que veio para roubar, matar e destruir, bate na porta do nosso coração todos os dias. É a mesma proposta. E nós entendemos e falamos a respeito de todas essas coisas no domingo passado. Então nós passamos um domingo inteiro desconstruindo tudo isso. E agora eu quero que você faça uma pergunta para mim. Faça assim, diga assim: e agora, pastor? E agora? Se realmente nós desconstruímos todas as coisas, o que a gente faz? Se realmente a nossa autossuficiência, nós chegamos à conclusão de que não serve para nada, o que a gente faz? E queridos, nós então, finalmente, derrubando toda a autossuficiência, nós então temos a oportunidade de desenvolver a nossa vida espiritual. E o tema da palavra de hoje é exatamente esse: desenvolvendo a nossa vida espiritual. Desenvolvendo a minha caminhada espiritual. Eu estava lendo a palavra há 2 semanas atrás, e foi quando esse texto que nós vamos estar nos alimentando dele hoje saltou aos meus olhos. O Senhor começou a falar comigo e não parou, e aí veio todo o ensinamento do domingo passado, tudo que foi falado. Eu quero te desafiar, se você não pôde estar aqui domingo passado, vai no YouTube, entra lá, O Refúgio Espaço SBS, é o nosso endereço, está lá filmado, o nosso vídeo está lá. Assista a palavra para que você não saia daqui só com metade, porque hoje nós estaremos ouvindo a segunda metade. Mas chegue em casa, a hora que você tiver a oportunidade, entra e assista então a primeira metade, para que a revelação do Senhor possa ser completa na tua vida. Amém, queridos? Então, Daniel, um grande profeta de Deus, que viveu na época do cativeiro babilônico, um homem que tinha visões, e um homem que se tornou conhecido porque ele não somente tinha qualquer tipo de visão, mas ele tinha visões apocalípticas. Ele tinha visões do fim dos tempos. Você pega os últimos 3 capítulos do livro de Daniel, você vai ver que ele está totalmente atrelado ao Apocalipse. E eu não quero falar de escatologia aqui hoje, não vou falar do fim dos tempos, fique tranquilo, não vou te dar uma data, quando que o mundo vai acabar, fique em paz. Mas em um processo, quando Daniel recebeu uma visão do Senhor, ele
fez um processo, ele fez alguns posicionamentos dos quais eu quero compartilhar contigo nessa noite, e que nós possamos sair daqui aprendidos, entendendo um pouco mais a respeito dessa vida espiritual que nós tanto almejamos. Porque, amados, ser cristão e não ter vida espiritual é a mesma coisa que não ser cristão. Ser cristão e não ouvir a voz de Deus é a mesma coisa que não ser cristão. Então, que o Senhor fale conosco nessa noite, amém? Amém. Quantos querem que o Senhor fale aqui contigo nessa noite? Então feche seus olhos só mais um segundo. Senhor Deus, não sou eu, longe de mim de ser eu quem trago a revelação, papai, mas é o Senhor através de mim. Amém. Senhor Deus, que eu seja somente um porta-voz daquilo que Tu tens para nós nessa noite. Da Tua palavra, que é uma espada de dois gumes, Senhor, que venha cortando, Senhor, ossos e medulas, Senhor. Venha cortando, Senhor, separando, Deus, o espírito da alma. Nessa noite, trazendo revelação, trazendo entendimento, trazendo, Pai, uma facilitação para o nosso relacionamento, Pai. Que o Senhor venha de forma soberana, Senhor, nessa noite, de forma poderosa, facilitando, Deus, o nosso relacionamento. Nós Te pedimos com todo o nosso coração, tudo que nós somos, papai, porque nós Te amamos e Te queremos mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero que você abra no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, mais uma vez, teve uma visão do Senhor, e o texto vai dizendo que ele então começa a buscar o entendimento dessa visão que ele tem do Senhor. O texto vai dizendo que ele começa então a ir atrás, a correr atrás do entendimento, e ele então se depara e começa a fazer um jejum. E ao longo desse jejum, Daniel vai ali se humilhando na presença do Senhor, e o texto diz que ao fim do seu jejum, o Senhor envia um anjo para explicar pessoalmente para Daniel a respeito daquela visão. E eu quero ler contigo Daniel capítulo 10, versículos de 12 a 14, que é o momento em que o anjo fala com o profeta. E diz assim: Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito de coisas futuras. E amados, o Senhor começou a falar comigo, e eu, em nome de Jesus, quero compartilhar contigo 4 posicionamentos para uma caminhada espiritual. 4 posicionamentos que nós devemos ter, que nós devemos buscar, que deve se tornar a regra na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual. Eu e você devemos ter fome e sede do Senhor insaciável. E eu digo isso porque no meio de nós todos aqui nós temos pessoas em níveis na caminhada com Cristo totalmente distintos um do outro. Temos pessoas aqui que estão caminhando com Cristo de forma íntima, que ouve a voz do Espírito Santo sussurrando no seu ouvido todos os dias. E ao mesmo tempo nós temos pessoas aqui que caminham com Cristo, mas têm dificuldade de discernir a voz do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer que esses 4 posicionamentos, independentemente do seu momento com Cristo, vai servir para que você se torne ainda mais íntimo do Senhor. Amém? Amados, primeiro posicionamento que Daniel revela nesse processo, que o anjo, nessa história, nesse enredo de Daniel, quando recebe a visão e que o anjo vai lá e fala com ele.
Primeiro posicionamento para nós termos uma caminhada espiritual, queridos, é pergunte a Deus. Diga, pergunte a Deus. Parece bobo, né? Parece tão simples, né? Simples realmente é, mas bobo não é. O texto diz, no finalzinho, na última frase do versículo 12 do capítulo 10, o anjo diz o seguinte para Daniel. Ele diz assim: eu vim em resposta à sua oração. O anjo revela a entendimento para nós dessa história que aconteceu, que está sendo contada para nós, de que a única forma desse anjo ter aparecido na vida de Daniel foi porque ele pediu. Foi porque ele clamou. Foi porque ele parou para perguntar. Ele parou para pedir a respeito do que era aquela visão. O que ele precisava saber a respeito daquilo. Muito contrário de muitas vezes nós, que passamos por experiências e tomamos as nossas próprias conclusões. E a primeira etapa, o primeiro posicionamento, a primeira coisa que qualquer um de nós precisamos aprender para caminhar com Cristo, é que nós precisamos aprender a perguntar a Deus. Queridos, Deus se move e Deus fala conosco. Amém. E Ele responde. Mas Ele responde quando nós perguntamos. Ele responde quando nós perguntamos. Qual é a intensidade que nós perguntamos? Quais são as experiências que nós temos e que nós efetivamente paramos e perguntamos ao Senhor? Será que alguns de nós paramos para perguntar para Deus quando o problema é muito grande somente? Será que alguns de nós nem ousamos perguntar e deduzimos as coisas? Eu quero começar nessa noite dizendo para mim e para você que vida espiritual não é dedução. Vida espiritual, ela é recheada de perguntas e respostas. Vida espiritual, ela é baseada em joelho no chão e clamor. Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim, e eu, o quê? Responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você nem conhece. Clame a mim. Clame a mim para que eu possa te responder. Clamar significa gritar, falar alto, chorar. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós convidamos o Senhor para dentro do nosso problema, para dentro da nossa vida, para dentro dos nossos questionamentos, para dentro das nossas decisões, nós damos a oportunidade ao Senhor para Ele responder. Mas quando nós não fazemos isso, nós nem oportunidade ao Senhor nós damos. E queridos, é por isso que é tão importante nós aprendermos a perguntar. Tão importante nós aprendermos a parar tudo e perguntar: e agora, Senhor? E agora, Deus? E agora, Pai? O que eu faço? O que eu faço? Como eu ajo? Como eu respondo? Como eu me comprometo? O Senhor quer isso de mim ou não quer? Que passo eu vou agora? Eu vou para frente, paro, vou para trás, espero, reajo. E quanto mais nós perguntarmos ao Senhor, mais oportunidade nós estamos dando para Ele nos responder. Ontem nós participamos de um ajuntamento de jovens
de 4 igrejas. Igreja Batista, Igreja Bola de Neve, Igreja Quadrangular e Refúgio. E nós fomos lá na Chácara da Paz, e um preletor veio de Curitiba para falar conosco, Léo Maia, é um rapper, um homem de Deus. E ele estava ali, num momento enfático, falando, ministrando aos nossos corações, e ele chamou e falou: quantos necessitados nós temos aqui hoje? Pessoas se levantaram com um problema financeiro mesmo ali, e ele falou: agora você vem aqui na frente, porque não tem como nós sermos igreja, e nós temos pessoas passando necessidade financeira, de verdade, que não tem dinheiro para comida, não tem dinheiro, e nós em volta não ajudarmos. Então ele veio, algumas pessoas vieram na frente, ele estava ministrando, e naquele momento a minha filha chegou para mim e pediu meu telefone emprestado para jogar um joguinho. E eu automaticamente peguei o telefone e dei na mão dela. Quando eu dei o telefone na mão dela, eu ouvi o Espírito Santo falando assim para mim: é isso que você vai fazer? Você trouxe a tua filha até aqui, ela está às 11 horas da noite aqui, porque você e tua esposa têm fome e sede de Deus, e está trazendo os jovens aqui, e você vai privar ela dessa oportunidade de aprender e de experimentar as coisas de Deus? Aí eu saio daquela engolida seca assim, peguei: filha, vem cá, vem aqui no colo do papai. Você sabe o que está acontecendo aqui? Ela: não, pai, não sei o que está acontecendo. Essas pessoas foram chamadas aqui na frente porque elas estão passando por dificuldade financeira. E ela falou: sério? Eu falei: sério. Ela falou: então vamos dar dinheiro para eles. E eu tinha esquecido a minha carteira em casa, e a pastora, como eu sempre faço, deixo ela sem dinheiro, ela estava sem dinheiro. E aí eu falei: filha, a gente está sem dinheiro. E ela ficou incomodada com aquilo. Aquilo incomodou ela. Nós percebemos que ela ficou incomodada com aquilo porque ela queria fazer algo e ela não tinha o que fazer, não tinha dinheiro. E então, o tempo passou, acabou, teve um momento do lanche. O lanche que era para começar às 9 da noite, foi começar só às 11 da noite. E cheguei para o pastor Jardel, pedi dinheiro emprestado para comprar comida para minha família. Peguei dinheiro, fui lá, comprei. E aí depois ela queria mais, ela foi lá na fila, enfim. E eu, num determinado momento, senti falta dela, e pensei: poxa, ela está na fila ainda, né? E fui lá para fora, para a fila, para procurar minha filha. Chego lá, ela está ela é a última pessoa da fila. Eu falei: filha, você está aqui o tempo todo, e como assim você é a última? Ela falou assim: pai, bem baixinho, ela chegou e falou: pai, vem cá. O que foi, filha? Ela falou assim para mim: eu fui na fila, e quando eu estava lá na frente, quando era a minha vez, Deus me falou para eu voltar para o último lugar para dar vez para as pessoas. E aí, queridos, eu falei para ela: filha, então faz o seguinte, vai lá para dentro, que estava muito frio. Vai lá para dentro, o papai fica aqui na fila para você, e eu pego o teu sanduíche e levo para você. Ela falou assim: não, pai, eu vou ficar aqui, porque eu tenho que ficar aqui. E amados, quando chegou a vez dela, estava muito frio. A pessoa que estava servindo olhou para ela e falou assim: a gente só tinha mais R$3 e dava para um hot dog. Então a gente deu aqueles R$3, ela pegou a ficha do hot dog, ele olhou para ela assim e falou: pega uma trufa, a trufa que você escolher. E ela pegou aquela trufa então, e foi toda feliz, olhou para mim e falou: pai, você viu o que aconteceu? Amados, quando o Senhor é o fundamento das nossas vidas, nós precisamos fazer perguntas a Ele. Como que eu posso ajudar, Senhor? O que eu posso fazer? Tá, a mãe está falando para ninguém comentar para ela, porque ela não gosta que conte, tá, queridos? Posso contar isso? Posso contar com vocês por isso? E, amados, quando nós paramos para perguntar,
o Senhor dá um jeito de responder. Que pai que não responde a pergunta de um filho? Vamos pensar em pai bom aqui, tá? Porque tem muito pai ruim. Pensa num pai bom. Que pai bom que não responde um filho que faz uma pergunta? Primeiro, pergunte a Deus. Segundo posicionamento para uma caminhada espiritual: não se mova até uma resposta. Porque não adianta nada a gente perguntar e não esperar a resposta. Não adianta nada nós nos esforçarmos para fazer a pergunta e não parar para ouvir a resposta. E sair andando. E falar, eu acho que é isso mesmo. Esse negócio de ficar esperando Deus responder, né? Eu perguntei, se ele quiser responder, que ele me alcance e me responda. Amados, precisamos parar, não nos mover até uma resposta. Quando Deus trouxe a visão para Daniel, eu quero ler contigo no capítulo 10 mesmo, versículos 1 e 2 e 3. Vamos ler lá, diz assim: durante o 3º ano de Ciro como rei da Pérsia, eu, Daniel, também chamado de Beltesazar, eu recebi uma mensagem de Deus. A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender. Eu recebi a explicação por meio de uma visão. Preste atenção, naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas. Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, não bebi vinho e não penteei o cabelo. Amados, Daniel não saiu simplesmente por ter tido uma visão do Senhor, achando, no achômetro dele, como se o Senhor já tivesse dado a visão, entendendo que ele teria uma resposta, mas ele parou tudo para ouvir a voz do Senhor, para que o próprio Senhor que deu a visão desse um entendimento para ele. E amados, o Senhor nos pede para não somente estarmos perguntando as coisas a Ele, mas esperarmos por uma resposta. O profeta Daniel, ele era conhecido porque ele constantemente fazia um exercício autoimposto para ele receber a revelação. Geralmente quando Daniel, se você ler o livro de Daniel, você vai perceber que geralmente quando ele tinha uma visão, ele entrava em luto. Ele parava tudo que ele estava fazendo e ia para o pó, até que o Senhor revelasse aquilo que foi dado para ele. Quantas vezes será que nós paramos tudo e não nos movemos até que o Senhor confirme uma pergunta que nós fizemos para Ele? Ou uma pergunta ainda melhor: quanto tempo a gente aguenta? Quanto tempo a gente aguenta? Amados, se o comando de Deus é a minha única estrada, eu devo aguardar a construção dela. Se o comando de Deus é a minha única estrada, eu devo aguardar a construção dela. Quando eu trabalhei de garçom no Alabama, eu me lembro que eu era muito pão duro. E eu colocava todo o dinheiro que eu recebia no banco. E era uma tristeza para tirar aquele dinheiro de lá. Porque eu não gostava de ver o número diminuindo, só aumentando. E uma das coisas que eu fazia, vocês vão ver como eu era pão duro, eu vou provar para vocês que eu era mais pão duro do que você acha que você é. Eu abastecia o meu carro só com as moedas que eu ganhava. Amados, todo dia eu parava no posto de gasolina e eu pegava aquelas benditas moedas que eu ganhava de gorjeta e colocava lá $1, $2. Eu acho que eu parava, olha, se fosse no Brasil ia ter problema sério, porque tem frentista, né? Lá não tinha. Então eu ia lá no caixa, levava minhas moedinhas, a mulher contava e falava, ó, coloca $2,75 de gasolina lá para eu abastecer meu carro. E por fazer isso, obviamente, constantemente o meu carro parava no meio da rua por falta de gasolina. Eu era muito inteligente na época, tá? Então, meu carro parava por falta de gasolina.
E obviamente, por causa das experiências, eu parei de fazer isso. Eu comecei a colocar um pouco mais de gasolina no carro. E amados, a nossa vida com Cristo tem que ser assim. A voz, a resposta, o desejo do Senhor para nós tem que ser essa gasolina. Para que quando não tiver gasolina, você não consiga se mexer. Para que enquanto você não tiver resposta, você entre em luto. Para que enquanto você não tiver resposta, você não coloque as mãos pelos pés e saia fazendo coisas que o Senhor não pediu para você fazer. Sabe por quê? Porque se nós levarmos isso a sério, se nós levarmos a sério de que nós não nos movemos sem a resposta de Deus, nós nos tornaremos desesperados pela voz do Senhor. E isso talvez no começo seja desesperador, mas isso vai gerar, amados, uma intimidade que você não vai se deixar levar pela sua própria emoção, pelas suas próprias decisões, pelos seus próprios achômetros, pelas coisas que talvez estejam latentes no teu coração, mas não está no espírito. Por que é que nós vemos muitas pessoas colocando as mãos pelos pés, começando coisas que não terminam, deixando de fazer coisas que eram para fazer e não estão fazendo? Será que a culpa é de Deus? Ou será que o Senhor está louco para falar para nós e nós não estamos prontos para ouvir ou para esperar a sua resposta? Amados, nós precisamos entender que nós precisamos conhecer a voz de Deus. Precisamos conhecer a voz de Deus. Precisamos ser desesperados pela voz de Deus. Se você está aqui e tem uma caminhada cristã, preste atenção no que eu vou te dizer. E você não consegue discernir a voz do Espírito Santo dentro de você. Eu quero te dizer nessa noite que essa deve ser a sua maior crise de existência. Essa deve ser a maior crise que você vai se levantar da cama em crise e vai se deitar à noite em crise, porque você não consegue ouvir a voz de Deus. Não tem como nós vivemos o cristianismo, amados, e não conhecermos a voz doce do Senhor nas nossas vidas. Não tem como. Não tem como nós fazermos perguntas para o Senhor e não conhecemos a voz que vai nos falar e que vai nos trazer a confirmação e que vai nos trazer o direcionamento e que vai nos trazer o sim ou o não daquelas coisas. É por isso que nós precisamos desenvolver essa intimidade com Deus, e a única forma de desenvolvermos isso de verdade é quando nós nos tornamos totalmente dependentes das respostas dele. Enquanto nós estivermos dando respostas para nós mesmos, nós estamos abortando o processo de conhecer a voz de Deus. Vocês estão aqui, amados? Será que faz sentido o que eu estou falando? Amados, de verdade, se você está aqui nessa noite, talvez você tenha já se perguntado: Deus, por que eu não consigo ouvir a tua voz? Eu quero te lançar um desafio. Se desespere. Se desespere para ouvir a voz do Senhor. Se desespere para ouvir a voz do Espírito Santo dentro de você. Eu não sei o que você vai fazer, se você vai se trancar no quarto, se você não vai fazer nada até que o Senhor fale contigo, se você vai fazer um jejum, se você vai colocar a cabeça no pó e vai jogar pó na sua cabeça, se você ouça o Espírito Santo e faça algo que você tem que fazer, mas faça algo. Faça algo para que você se torne conhecedor dessa voz. Faça algo para que você se torne íntimo. Faça algo para que o Espírito Santo possa revelar as coisas pessoalmente para você. Pessoalmente para você. Amados, nós vivemos em uma época onde muitas pessoas estão atrás dos profetas por aí. Muitas pessoas estão atrás de uma voz de homens por aí, porque não conseguem parar e desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo.
Estão atrás de pessoas para falarem coisas, de pessoas para orar por elas, de pessoas para fazerem por elas, sendo que o Espírito Santo quer fazer diretamente em você. Esse é o Deus a quem nós servimos. Nós não estamos mais na época de Jesus, que nós temos que correr atrás dele. O Espírito Santo habita dentro de nós. Se ele habita dentro de nós, é hora de parar para ouvir. É hora de parar para ouvir a voz do Espírito Santo. É hora. É hora. A pastora falou aqui hoje: maldito homem que confia no homem. Claro que existem profetas por aí, mas deixa eles te procurarem. Deixa eles baterem na tua porta. Deixa o Senhor incomodar eles a tal ponto. Queridos, eu e a pastora estávamos uma vez no nosso apartamento. Uma garota chegou, tocou a campainha da minha casa, eu abri. Ela falou: qual é o teu nome? Eu falei: Jean. Ela falou: não. Tem um pastor que mora aí? Eu falei: sim, sou eu. Ela falou: teu nome não é Gadotti? Eu falei: esse é meu sobrenome. Aí ela falou assim: então é o seguinte, o Senhor está me incomodando já faz um tempo para trazer uma palavra para você. Só que eu não sabia onde você morava. Presta atenção nisso. Não sabia onde você morava. E eu estava incomodada, só que eu estava sem graça de ir atrás de uma pessoa que eu não conheço. Então eu não fiz nada. E hoje à tarde eu estava procurando coisas para fazer e eu não consegui fazer nada. E o Senhor falou, me incomodou e falou: agora você vai atrás dele. E eu saí na rua. Eu estava aqui perto, eu saí na rua atrás da casa do pastor Gadotti. E eu fui perguntar para uma pessoa aonde que o pastor Gadotti morava. E eu perguntei para uma pessoa que tinha acabado de sair da casa do Senhor. Tinha uma pessoa na minha casa, tinha acabado de sair, ela cruzou com essa pessoa na rua, essa pessoa falou: acabei de sair da casa dele, aqui ó, vira à esquerda e tal, entra lá e vai lá. Amados, preste atenção. Se Deus tem uma palavra para você, Ele vai fazer o profeta atrás de você. Mas se Ele não quiser falar através do profeta, e quiser falar diretamente contigo, é você quem tem que estar buscando. Buscando no Espírito Santo, não nos profetas. Amém. Amém, amados? Sabe qual é o nome disso? Maturidade espiritual. Essa é a nossa caminhada. Essa é a nossa caminhada. Gere uma crise de existência dentro de você, se você não sabe discernir a voz do Espírito e a voz da sua alma. Gere uma crise dentro de você, mas não seja o mesmo. Que demore um mês, que você fique sem comer por 4 dias, que você faça uma loucura tamanho, mas que você conheça a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pergunte a Deus, não se mova até uma resposta. Terceiro, esteja pronto para ouvir algo diferente. Esteja pronto para ouvir algo diferente. Diga: diferente. Amados, o texto diz no versículo 12 que Daniel se humilhou na presença dele. Preste atenção nisso. A fim de ganhar sabedoria. Daniel se humilhou na presença do Senhor a fim de ganhar sabedoria. Por que é que ele precisava de sabedoria? Porque talvez aquilo que o Senhor ia falar para ele não fosse, ele não estivesse pronto para aquilo. Então o Senhor precisava gerar sabedoria nele, para que ele tivesse o discernimento da visão que Deus tinha dado para ele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, muito provável, quando você fizer uma pergunta para Deus, as suas 4 respostas, opção A, opção B, opção C, opção D, vão cair por terra e vai nascer uma opção E. Muito provável. Te digo isso de carteirinha. Quantas vezes eu não busquei Deus achando que Ele ia me dar uma resposta e Ele me deu uma outra que eu nem imaginava? Não é verdade? Esteja pronto para ouvir algo diferente. Daniel precisou ganhar sabedoria para entender o que Deus queria dele. Porque, amados, se nós não entendermos isso, Deus pode deixar de nos responder.
se nós não buscarmos no Senhor um amadurecimento, um conhecimento, um entendimento, estarmos com a mente aberta para ouvirmos a voz de Deus e não as vozes nossas mesmas, não ouvirmos as nossas respostas prontas, enlatadas, né? Nós temos respostas enlatadas para tudo, não é verdade? Sempre temos uma resposta pronta. Mas quando nós fizermos uma pergunta, amados, para Deus, esteja pronto para algo novo. Esteja pronto para algo diferente, né? Imagina uma pessoa, por exemplo, que está orando por uma outra. E está orando para ser um instrumento nas mãos daquela pessoa. Só que aquela pessoa da qual ela está orando tem problema com paternidade. E a pessoa que está orando também. O que você acha que Deus vai fazer? Vai dar palavra para essa pessoa ir atrás da outra? Ou será que Deus vai querer primeiro curar o que está dentro daquele que está orando, para depois ter o que dá para o outro? E muitas vezes as nossas respostas que o Senhor vai nos dar são assim. Ele vai primeiro nos ensinar, vai primeiro nos forjar, vai primeiro nos ministrar, para depois fazer o que tem que ser feito. Então é um processo muito provável que o Senhor mexa conosco. E esse mexer conosco é a nossa caminhada cristã, é a nossa caminhada espiritual. Nesse processo de perguntas e respostas, amados, nesse processo de comunhão, de intimidade, de conhecer, não de ouvir falar, mas de andar junto. Nesse processo de intimidade é onde nós seremos curados, onde o Senhor nos ensinará, onde o Senhor nos forjará, onde o Senhor confiará o pouco para nós, que possamos ser fiéis no muito, onde o Senhor estará constantemente nos levando de glória em glória, em glória, em glória, em glória. É por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus, é tudo. É tudo que nós precisamos é ouvir a voz de Deus. E amados, como eu falei domingo passado, eu repito nessa noite. Não, acho que não foi domingo passado que eu falei, eu tenho falado tanto. Às vezes eu falo para mim mesmo. Eu quero te dizer algo, que a lógica não deve ser o nosso parâmetro. Se nós paramos para perguntar, a lógica já foi embora. Né? Porque quando a gente está dirigindo, homens aqui, né? Sexo masculino mesmo, que gostam de dirigir em volta das coisas para encontrar, sem perguntar para ninguém, a gente que tem esse dom, né? Um dom, né? A gente que tem esse dom, a gente fica dando voltas e voltas e voltas. A gente começa a agir pela lógica, né? Poxa, eu virei aqui, não encontrei, agora eu vou virar para cá, vou encontrar, não encontrei, eu vou virar para cá, né? É lógico. Agora, quando nós decidimos, né, acessar o nosso lado feminino e parar para perguntar para alguém onde fica o local, o que acontece? A lógica cai por terra. Porque o que a pessoa nos diz, o que a pessoa nos ensina, o caminho que a pessoa aponta para nós, foge de tudo aquilo que nós estávamos pensando. De repente a pessoa vai falar, olha, você vai fazer o seguinte agora. Você não vai virar para cá, então você vai reto, e lá na frente você vira à direita no farol. Ou volta, né? Geralmente volta 10 milhas. Que quilômetro? 20 quilômetros. Né? E nós então, amados, quando nós buscamos ouvir a voz de Deus, nós temos que jogar a nossa lógica fora, no lixo. Quem está disposto aqui a jogar a lógica no lixo? Então eu quero fazer um ato profético contigo. Quero pedir para que você levante. Eu não acabei a palavra, estou no meio dela, mas eu quero que você se levante nesse momento. E nós vamos fazer algo profético aqui, nessa noite. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero agora que você repita isso comigo. Diga assim: Espírito Santo de Deus, nessa noite, eu quebro com toda a lógica da minha mente, para que o nosso relacionamento se torne ainda mais íntimo. Agora, amados, de olhos fechados ainda,
pega assim da sua cabeça, como se você estivesse arrancando alguma coisa, e diga assim, segura isso com as mãos fechadas no alto assim, e diga assim: Senhor Jesus, a minha lógica que está nas minhas mãos nessa noite, como um ato profético, eu jogo ela no lixo, porque não presta para mim e nem para o Senhor, em nome de Jesus. Agora joga assim, ó, joga fora, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Nós precisamos jogar essa lógica no lixo. Chega de respostas enlatadas. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos leve aos caminhos que Ele tem para nós. Que nós paremos de ficar correndo de um lado para o outro, como um doido, um louco, perdido, sem saber o que fazer. Chega de gastar a nossa energia, as nossas forças, jogá-las fora, como se a gente tivesse tempo para voltar, porque nós não temos tempo para voltar. Deus nos confiou coisas, ou quer nos confiar coisas, onde nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais aguçados, os nossos ouvidos espirituais sintonizados, sincronizados com a vontade e com a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Primeiro, pergunte a Deus. Segundo, não se mova até uma resposta. Terceiro, esteja pronto para ouvir algo diferente. E quarto e último, entenda que mesmo sem ver, está acontecendo. Amados, mesmo sem nós vermos, está acontecendo. Uma batalha está sendo traçada, uma guerra espiritual está em ação, e nós muitas vezes ficamos presos porque os nossos olhos espirituais estão fechados. Eu quero ler contigo, no versículo 13, diz assim: o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim. O anjo está dizendo, ok? Dizendo a respeito de outro anjo, de um anjo maligno da Pérsia, que é a região ali do Irã. Diz assim: o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Amados, lá no capítulo, no versículo 3, no versículo 2, diz assim: nesta ocasião fiquei de luto por 3 semanas. Quantos dias são 3 semanas? 21 dias. Enquanto Daniel jejuava e orava, os anjos do Senhor estavam guerreando. Enquanto Daniel colocou a cabeça no pó em luto, os anjos do Senhor estavam combatendo o combate. Enquanto Daniel parou para esperar a voz de Deus, os anjos do Senhor estavam guerreando no lugar dele. Amados, quando nós paramos para ouvir o que Deus tem para nós e fazemos a nossa parte, e nos humilhamos na presença do Senhor, e jejuamos, e oramos, e fazemos atos proféticos, amados, nós estamos travando uma guerra no mundo espiritual. E se nós não fazemos isso, nós já somos considerados perdedores. Porque é requerido de nós uma ação, é requerido de nós um posicionamento, é requerido de nós algo que vai além do que sentar e ficar esperando e assobiando, achando que as coisas vão melhorar. Daniel ficou de luto, e o anjo disse que nesse período de 21 dias, ele estava guerreando. E o texto diz: o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo. Amados, tem um ensinamento profundo aqui para nós. Quando eu li isso, eu fiquei louco. Eu falei: Deus, é real. É mais real do que eu imagino. É muito mais real do que nós pensamos. É muito mais real do que nós agimos. Não é somente perguntar para Deus, e Deus, se Ele quiser responder, não é, queridos, é entrar em luto, é estar conectado com o Senhor, é buscar, bater, correr, para que o Senhor venha se revelar a nós. E enquanto nós
enquanto nós não jejuarmos, essa batalha já foi vencida. Cadê o povo de Deus? Cadê os guerreiros do Senhor? Cadê aqueles que conhecem que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas de qualquer outra coisa? Cadê o povo de Deus que conhece a voz do Espírito Santo, que busca, que ora com autoridade, que tem autoridade no mundo espiritual, que quando entra no lugar os anjos saem correndo, os demônios saem correndo? Cadê a autoridade do povo de Deus para mudar, fazer história? Cadê a autoridade do povo de Deus? Amados, deixa eu te dizer algo. Vendo ou não, está acontecendo. Vendo ou não, está acontecendo. E é melhor que nós fechamos os nossos olhos carnais e possamos abrir os nossos olhos espirituais e começarmos a agir dessa forma. Porque uma nação depende de mim e de você. Um bairro, uma cidade, os nossos filhos, os nossos parentes dependem de nós. Amados, movimente o mundo espiritual. Movimente o mundo espiritual. Movimente o mundo espiritual. Para isso você não precisa de título. Você não precisa de cargo, você não precisa de chamado, você precisa somente ser crente e entender que enquanto você não fizer nada, nada acontecerá. Mas a partir do momento em que eu e você juntarmos as nossas forças e buscarmos ao Senhor acima de todas, diga todas, diga todas com todo o teu coração, com todas as tuas forças, você vai encontrar. Com todas as suas forças, você vai encontrar. Pergunte a Deus. Não se mova até uma resposta. Esteja pronto para ouvir algo diferente. E entenda que mesmo sem ver, está acontecendo. 1 Crônicas 21, de 27 a 28 diz assim: o Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha, e ele obedeceu. Versículo 28. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido a sua oração. Quem aqui tem uma oração de fechar os olhos espirituais e ver um anjo tirando uma espada da sua bainha para defender, para guerrear, para lutar e para vencer? Amém. Amados, é isso que Deus quer de nós. É essa autoridade. Não é na força do braço, não é no muito fazer, não é no correr atrás do vento, mas é na oração, é na intimidade, é na palavra, é estar conectado com o Senhor, conectado com o Senhor. A minha internet esses dias caiu, a rede, estou com visita lá em casa, e nós estávamos, hoje em dia, aflitos sem internet. Pode faltar arroz e feijão, mas a internet tem que estar ligada, Nós estávamos aflitos e eu liguei lá para o pessoal, e eles foram me dando as coordenadas, e fui colocando, e amados, no meio de tantos números, tantos negócios lá, que nem sei o que significa DPI, VTAZ, não sei o que lá, estava tudo escrito lá, falou, olha, tem um númerozinho aí, que número que está aí? Aí ele falou para mim, 50, eu falei para ele, eu li, estava escrito 55. Ele falou, olha, quando tiver 55 é porque caiu a rede, tem que estar 53. Gente, eu não sei nem voltar lá onde ele falou para eu ir. Mas aí eu percebi, eu desliguei aquele telefone, começou a funcionar a internet, eu desliguei o telefone e falei, uau, por causa de um númerozinho no negócio ali, eu perdi a conexão. Não interessava o computador, o telefone, a maca, eu perdi a conexão.
Não interessava se era um computador da última geração, da primeira geração, se era um 386, se era um Mac, um iPhone número 10, sei lá o que era. Não interessava. Porque a conexão tinha sido perdida por causa de um detalhe. E muitas vezes as nossas orações são perdidas por causa de um detalhe. Muitas vezes as nossas vidas, as nossas atitudes, aquilo que nós vivemos, são perdidos por causa de um detalhe. Mas nessa noite, o Senhor quer restaurar isso nas nossas vidas. E o Senhor quer gerar uma inconformação tamanha no nosso coração, que nós vamos perguntar a Deus, nós vamos não nos mover até uma resposta, nós vamos estar prontos para ouvir algo diferente, e nós vamos crer que mesmo sem ver, está acontecendo. Amém, amados? Amém, queridos? Quem está comigo nessa? Quem quer ser essa igreja que conhece o Espírito Santo, que ouve o Espírito Santo? Então fica de pé, vamos fazer uma oração. Aleluia. Feche os teus olhos e clama pela presença do Senhor. Aqui eu quero chamar o pessoal do louvor aqui.